Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, busca do saber. O programa em que nós focamos algumas realidades que dizem respeito ao nosso cotidiano. E nós temos a honra hoje de receber um convidado, digamos, entre aspas, importado. Ele veio de Curitiba, está andando na região de Moarama, do Paraná, para assessorias do governo. Nós recebemos hoje Leandro Meller, é assessor técnico da Secretaria de Família e Desenvolvimento Social do Estado do Paraná e vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social. Leandro, seja muito bem-vindo a esse espaço em que nós focamos algumas realidades. E a realidade de hoje, assistência social no Paraná. Obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite, por abrir esse espaço para nós, da Secretaria, do Conselho, para que a gente possa estar trazendo a informação, estar trazendo um pouco mais do trabalho, da assistência, para as pessoas aqui da região, enfim, de todo o estado. E por falar em informação, Leandro, talvez para a gente poder calibrar um pouco a conversa, quando a gente fala assistência social, automaticamente, talvez na grande maioria de nós, vem aquela imagem do senso comum, né? Alguém que dá uma cesta básica para alguém que está necessitado. É isso mesmo, assistência social, não? A assistência social, ela vem num histórico de evolução aqui no nosso país. Antes de 88, antes da Constituição, a assistência social ela não era considerada uma política pública. Então, era muito ainda essa questão da benesse, do favor, era a cesta básica, era a doação que era feita sem uma estrutura, sem um funcionamento. E a partir de 88, a assistência social passa por essa transformação. Ela deixa de ser o favor e ela passa a ser uma política pública de dever do Estado e direito do cidadão. E passa a ser construída desde então. Nessa Constituição de 88 vem as regras gerais e aí em 93 nós temos a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que aí é quando nós começamos a construir realmente essa assistência social como uma política pública, que culmina agora em 2005 com a implantação de um sistema único da assistência social que vem sendo construído gradativamente. Quando a gente fala, Leandro, em política pública, o que a gente pode imaginar isso? Você mais ou menos deu algumas dicas para a gente, né, que é direito do dever do Estado, direito do cidadão. O que implica essa expressão política pública? Dentro da assistência social, a lei orgânica ela traz que ela é uma política pública não contributiva, então ela é uma obrigação do Estado em atender dentro de alguma das finalidades, dentro de alguns dos direitos. E a assistência social tem esse caráter intersetorial, justamente pela lei orgânica, que diz que, além dela ser uma política não contributiva, voltada a quem dela necessitar, então é uma política universal também, qualquer pessoa pode acessar, pode buscar os programas, projetos e serviços da assistência, e ela tem como competência, como responsabilidade, prover os mínimos sociais. Então, a assistência social faz esse papel articulado com a educação, com a saúde, com os outros direitos sociais, estas outras políticas, para que nenhum cidadão seja excluído de nenhuma delas. Você, então, a gente pode falar de, digamos assim, de um momento da assistência social antes da LOAS e depois da LOAS. Você é assessor técnico do Estado, da Secretaria. Como é que você consegue analisar, em âmbito de Paraná, a assistência social anterior à LOAS e posterior à LOAS? Como é que foi sendo construída, historicamente, a assistência social no nosso Estado? A assistência social, ela, durante muito tempo, ela foi vista como favor, realmente. Era a cesta básica, era a doação de roupa, era algum repasse, mas sem uma vinculação de um objetivo que visava o atendimento daquela pessoa para que ele superasse a questão da violação de direito, para que ele superasse aquela situação de vulnerabilidade. Então, acabava a comida, era dada a comida. Só que não se trabalhava com aquele indivíduo para que ele pudesse buscar outras formas de viabilizar a alimentação, de viabilizar a renda, de viabilizar os seus direitos, sem ser batendo na porta de alguém e pedindo favor, pedindo a doação. Com essa reestruturação, com essa construção da assistência como política pública, tudo começa a ser construído com objetivos de começo, meio e fim, onde esses atendimentos, essas doações, elas ainda existem, mas elas são transitórias, elas são momentâneas, no intuito de, naquele momento da necessidade, aquela família, aquele indivíduo possa receber a doação, mas atuando concomitantemente com um curso de qualificação profissional,
com um atendimento dessa família no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, para que ela possa superar essa vulnerabilidade e parar de depender do poder público como o seu único apoio para a sua subsistência. A ideia é que, claro, as situações emergenciais continuam, né? Tem gente passando fome, tem gente que não tem moradia, tem gente que não tem saúde nem segurança. A assistência social, então, abarca essas questões, mas também trabalha questões estruturantes, né? Não somente a consequência, mas também a causa da situação. Se identifica, né, se faz o acompanhamento familiar, os técnicos da assistência social, o assistente social, psicólogo, pedagogo, a equipe de referência do serviço, ela visita aquela família, ela identifica quais são as necessidades, quais são os problemas, quais são os direitos violados. Por exemplo, é uma família que tem uma criança fora da escola e uma adolescente grávida. Então, se identifica o porquê que aquela criança está fora da escola e se articula com a educação para que ela possa ser incluída novamente, ser garantido esse direito, se articula com a saúde para que aquela adolescente grávida possa ter todos os atendimentos, que seja suprida toda a necessidade dela na questão de cada uma das políticas públicas. E aí se identifica, se faz esse acompanhamento e se trabalha para que ela possa acessar aquilo que lhe é de direito. Quando a gente fala em política pública, a gente fala, claro, desse dever do Estado, o direito do cidadão. Mas antes de entrar nessa ideia de dever do Estado, direito do cidadão, porque o Estado é formado de pessoas, né, de sujeitos. Eu queria saber de você, Leandro, qual que é a tua relação com a assistência social? Como é que você buscou estudar, se profissionalizar para atuar nesse campo de ação social? Um pouquinho da tua história, né? Eu brinco que tem algumas coisas que a gente escolhe e tem outras que escolhe a gente, né? Perfeito. Eu saí da universidade, fiz o concurso e dentro do concurso acabei indo para a área da assistência social no município de Curitiba, atuando na Fundação de Ação Social. E lá no núcleo jurídico. O teu curso na universidade foi assistência social? Direito. Direito? Direito. Olha só. Aí fui trabalhar no núcleo jurídico da fundação e comecei a fazer um assessoramento aos conselhos municipais vinculados à fundação, Conselho da Criança, Conselho da Assistência, Conselho do Idoso e Conselho da Pessoa com Deficiência. E na sequência para as entidades do terceiro setor que atuavam em conjunto com a administração pública na execução dessas políticas. E aí começou todo um aprofundamento, todo um estudo maior, e o momento em que eu entrei na política da assistência social foi justamente a transformação com a implantação do Sistema Único. Então, acabou sendo fácil de acompanhar toda a implantação da política, porque eu peguei um momento todo novo, né? Eu não precisei todo o histórico para trás, mas participando da construção. E é nisso que você fala que foi escolhido, né? Porque na época da faculdade eu não tinha nem ouvido falar da tal da lei orgânica da assistência social. Então, são coisas que a gente não se programa, mas acabam acontecendo, né? Ok. Leandro, no bloco anterior nós conceituamos um pouco o que é assistência social, falamos um pouquinho da tua relação com esse mundo, que eu achei bonita a expressão, que você foi escolhido para estar atuando ali. E afirmamos que o Estado tem o dever de atuar pelas políticas públicas. Como é que o Estado, o governo, os seus 3 níveis, federal, estadual e municipal, ele faz e articula esse processo de assistência social? Com a implantação do Sistema Único, nós tivemos todo um reordenamento da política da assistência. Então, hoje nós temos o governo federal com a responsabilidade da construção das diretrizes gerais. Então, os programas eles são pensados, são planejados e o governo federal dá as diretrizes e cofinancia a política. Os governos estaduais eles têm a responsabilidade do monitoramento da execução das ações, do assessoramento aos municípios, também a responsabilidade do cofinanciamento e executa aquilo que é serviço regional. Mas o Estado ele tem mais essa característica do monitoramento, do assessoramento e do cofinanciamento. E os municípios aí eles entram com a execução
daquilo que é orientado, daquilo que integra o sistema único e é cofinanciado para a realização das ações. Então a gente tem muito bem desenhado dentro desse sistema único o papel de cada uma dessas esferas de governo. E isso permite uma certa liberdade também dos governos estaduais e municipais de articularem os processos. O sistema único ele é interessante por conta disso. Nós temos uma regra geral, né, que faz com que a forma do sistema único no Paraná, por exemplo, seja a mesma forma como se executa o sistema único no Maranhão. Mas cada local tem a possibilidade de, dentro deste sistema, se adequar às suas realidades, às suas necessidades e focar a atuação dentro desta realidade local, regional ou estadual. Já que nós estamos no programa Em Foco, qual é o foco do governo do Paraná, do Estado do Paraná, para articular a política pública de assistência social? Nós estamos trabalhando hoje muito na estruturação deste papel do governo do Estado. É uma das questões que a gente destaca bastante. A legislação ela diz que a assistência social ela deve ter em cada uma das esferas de governo seu comando único. Uma secretaria, um órgão que coordene esta política, né, de forma direta. E antes nós tínhamos assistência social vinculada à política do trabalho. Tivemos, então, a implantação da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, que foi um grande avanço para nós na política pública aqui no Estado. Com essa secretaria, a ideia era fortalecer a assistência social. Exatamente. Aí, além disso, o papel do Estado de monitorar e assessorar veio junto com a Secretaria a implantação dos escritórios regionais. Hoje a Secretaria ela tem 23 escritórios regionais, divididos por todo o Estado, que congregam grupos de municípios e atuam com esse papel do assessoramento, do monitoramento, do preparo, do acompanhamento dos municípios. E, além disso, toda a questão do reforço do Estado no cofinanciamento da política. Nós tínhamos o Fundo Estadual da Assistência Social, que é o fundo que cofinancia estas ações. Em 2005, com a implantação do Sistema Único, este fundo ele tinha 8 milhões de reais para atender o Estado do Paraná inteiro. Agora, para o ano de 2014, a nossa previsão orçamentária do fundo são 127 milhões. Então, é um crescimento grande, expressivo, né? alinhado à responsabilidade do Estado do cofinanciamento da política pública da assistência social. E, além disso, os programas que nós trabalhamos, que nós cofinanciamos, o Programa Família Paranaense, que a gente pode destacar, o Programa AFAI, que é a Atenção às Famílias dos Adolescentes Infratores, que fortalece o trabalho para aquelas famílias que tenham algum adolescente na medida de socioeducação, a expansão dos CRAS, que são Centros de Referência da Assistência Social, a expansão dos CREAS, são centros de referência especializados da assistência social, os territórios da juventude, que são também equipamentos, né, construções, onde nós vamos poder trabalhar com as famílias daquele município, mas com foco nos jovens e os seus familiares. Leandro, sobre a questão do programa Família Paranaense, pode ser ignorância da minha parte ou não estar inteirado do assunto, mas me parece que ele é o programa carro-chefe, que merece bastante atenção e cuidado do governo do Estado com relação à política pública de assistência social. É isso mesmo? Não é equivocado essa visão, porque ele é um programa estratégico, ele pode ser considerado realmente o carro-chefe, porque o Família Paranaense ele traz para nós uma atuação muito alinhada com a política da assistência, alinhada com o PAIF, que é o Programa de Atenção às Famílias desenvolvido no CRAS, o Programa PAEF, que é o Programa de Atenção às Famílias desenvolvido nos CREAS, porque o papel da assistência social é esse que foi colocado, de articular com as outras políticas, garantir, prover os mínimos sociais. E esse programa ele integra 17 secretarias, 17 órgãos do governo do Estado, onde cada um faz a sua parte para que aquela família possa superar a vulnerabilidade, possa superar a situação de risco. Ele perpassa, na realidade, todo o plano de governo do Estado, né? Passa. 17 secretarias, na realidade, a totalidade do governo do Estado atuando, né? Todas as secretarias, dentro da sua competência, fazem alguma coisa para que aquela família possa superar a violação. Ou a vulnerabilidade. E o que é interessante no programa também é o fato de não só o governo
assumir a responsabilidade, mas as famílias também assumirem a responsabilidade. Porque as famílias, elas junto com o governo, elas fazem um plano de ação, onde elas dizem o que elas precisam, e o que elas vão fazer neste decorrer de tempo para superar aquela violação e para superar aquela vulnerabilidade. E uma outra coisa muito interessante no programa é que ele é um programa construído com informações, com dados que nos permitem identificar hoje no Estado quais são as famílias mais vulneráveis, ou seja, quais são as famílias que mais têm dificuldade e mais precisam da atuação da assistência social. Então, o programa ele é direcionado. Eu não pego a família aleatória, eu vou ver aqui nessa rua e vou pegar uma família aqui. Eu identifico a família que precisa e vou diretamente naquela família, pegando as famílias que estão na pior situação, digamos assim, e uma proposta de que em 2 anos ela saia desta situação absolutamente negativa e possa ser uma família emancipada que dê conta das suas Isso em 2 demandas. anos. Em 2 anos. Leandro, nós paramos no bloco anterior, ainda tecendo comentários sobre o programa Família Paranaense, né? E você afirmou para a gente que existe um prazo estipulado aí para alavancar a família de uma situação de vulnerabilidade ou de risco, né? Que são 2 anos. Nesses 2 anos, o que de maneira prática é feito com essas famílias que não têm os seus direitos garantidos? Dentro desse índice de vulnerabilidade, nós identificamos quais são os direitos que estão violados, o que aquela família precisa acessar. Então, é verificado se ela tem a moradia, se ela tem acesso à renda, se tem acesso à educação, se tem acesso à saúde. Então, dentro dos direitos que lhes são garantidos, é feito todo este estudo. Aí você pergunta, o que é disponibilizado para aquela família dentro destes 2 anos? Exatamente o que ela precisa para a questão da violação. Então, o programa ele tem também esta flexibilidade. A família da Dona Maria, por exemplo, ela pode ter um foco do trabalho dela voltado na parte da saúde, né, e na parte da habitação. Enquanto a família do seu João, por exemplo, ele tem um foco mais na questão da educação e na geração de renda. É disponibilizado para aquela família exatamente o que ela precisa, que são os direitos que estavam violados, dentro de um compromisso que ela assume de, neste período de tempo, também fazer a parte dela para superar esta violação. Nós falamos do Estado que vai ao encontro dessa situação e articula a política pública de assistência social. E o lado oposto, vamos supor lá então a Dona Maria lá que está com uma dificuldade tremenda. O que ela tem que fazer para buscar os seus direitos? No caso da família, a política ela é universal. E a gente tem ações de busca ativa, quando eu digo a gente, os municípios, mas a família que também passa por alguma dificuldade, ela sempre pode estar buscando assistência social. E o caminho que a gente recomenda é que o primeiro passo é buscar o CRAS, que é o Centro de Referência, é a grande referência mesmo da assistência social. Nós temos hoje no estado do Paraná a rede de CRAS implantada em todos os municípios. Todos os municípios? Todos os municípios têm CRAS implantados, 399, alguns municípios com mais do que um CRAS. Inclusive, isso é uma coisa que nos deixa muito feliz. Todos os estados, os municípios, são avaliados na sua rede de CRAS. E o governo federal ele dá uma nota que vai de 0 a 10 para os CRAS. E 30% dos CRAS nota 10 do Brasil estão no estado do Paraná. 30% são Nós temos 34 CRAS nota 10 no estado do Paraná, que corresponde a 30% do Brasil aqui. Então, a família tem alguma dificuldade, vai no CRAS e já recebe esse atendimento. Ela não sabe se ela tem alguma coisa que a assistência social possa fazer ou não por ela. Mesmo assim, a gente recomenda vá ao CRAS, converse com o técnico de referência deste CRAS, porque se esta família tiver alguma situação que perpasse pela responsabilidade da assistência, este técnico do CRAS, esse trabalhador, vai encaminhar a família para que ela possa receber o atendimento que ela precisa. Você citou essa espécie de banco de dados que vocês têm, de monitoramento das famílias, de acompanhamento. Seria possível, Leandro, você, desde o início do seu trabalho no governo do Estado, quando você pegou os dados e olhando os dados de hoje,
nos dá um parecer, um balanço de como está a atuação do governo? Nós estamos acompanhando isso, né? Ele é com base nos dados do cadastro único. Então, a família ela preenche este cadastro único e, por ele, nós fazemos o cruzamento desta série de indicadores e conseguimos verificar este crescimento. O Família Paranaense ele tem esse período de 2 anos. Então, nós ainda não fechamos com nenhuma das famílias o tempo de 2 anos, porque a gente está com algumas famílias entrando no 2º ano agora. Sim. Mas, então, na questão do fechamento do programa, nós não temos. Mas nós acompanhamos a situação de algumas famílias e a gente já tem vários casos de sucesso, experiências que a gente está sempre divulgando, de famílias que nós conseguimos trabalhar e tiveram acesso à renda, tiveram acesso à moradia. A gente está trabalhando agora com uma das ações que integrou a Família Paranaense, que é o Juro Zero, onde aquelas famílias que têm um caráter empreendedor podem acessar um empréstimo de recurso com um período lá de 10 meses para fazer o pagamento e faz o pagamento parcelado sem nenhuma taxa de juros. O programa chama-se Juro Zero. Desde que ela faça o pagamento dentro dos vencimentos, ela quita o empréstimo sem nenhum juro. Puxa, interessante. E isso também possibilita que ela aproveite as potencialidades. A gente não chega para a família e olha, você vai fazer tal coisa. Não, qual que é a potencialidade que você tem para superar as suas violações? Que essa família tem caráter empreendedor, então a gente tem uma linha que pode estar acompanhando. Então, o sistema já traz algumas informações, a gente já percebe uma melhoria no percentual de vulnerabilidade, mas ainda não fechamos um relatório do família, porque a gente ainda não tem famílias que fecharam o período de 2 anos. Nós encerramos o primeiro bloco nosso, Leandro, fazendo uma pergunta bem pessoal, né? O que te levou a buscar assistência social? Estamos finalizando o terceiro bloco, finalizando o programa. E eu queria fazer uma pergunta também voltada para a subjetividade tua, né? A gente percebe que você está lá no mundo imerso de organização, de acompanhamento, de orientação, corre o Paraná todo e, de certa maneira, algumas profissões a pessoa não é mais dela, né? Ela não se pertence mais, pertence ao outro, né? Está em disposição do outro. Para você, para o Leandro, quem é o outro que você está constantemente trabalhando e atuando para ele? Bem pessoal mesmo, né? A assistência social, ela é um trabalho difícil de se fazer, porque a gente não consegue mentalizar bem forte uma coisa que a gente queira e transformar uma realidade da noite para o dia. E acredito que dentro disso é o que dá essa motivação para que a gente possa, não só o Leandro, mas todas as pessoas que atuam com assistência social, cada um dos integrantes da nossa equipe, de você saber que por conta da tua atuação, por conta do teu esforço, por conta da tua dedicação, você pode transformar a vida de alguém e fazer a vida de alguém melhor. E aí, acho que dentro desse contexto, quem que é o outro? E até por conta da minha formação inicial, para nós o outro é qualquer pessoa que dependa da nossa atuação. E a gente não pode escolher um outro específico, mas acredito que todos aqueles que nos busquem é porque eles têm a necessidade e esperam que a gente faça a nossa parte. E um servidor público ele tem essa obrigação, acho, de fazer aquilo que a população espera. Cada um que está do lado de fora espera que aquele que está lá dentro cumpra o seu papel para que ele possa ter o seu direito garantido, ter a sua necessidade suprida, né? Gostei de sua resposta. O outro é qualquer um. Não no sentido pejorativo de qualquer um, né? Mas todos que estão ao nosso redor, né? É interessante isso. Uma vez eu perguntei para um professor de filosofia, né, quem é o outro? Ele enfaticamente disse aquilo que Sartre havia dito. O outro é tudo aquilo que eu não sou. Mas ficou muito abstrato, né? Porque eu ainda preciso me reportar a mim para dizer quem é o outro, né? A tua resposta é bem interessante. O outro é qualquer um, ou seja, é quem está ao nosso redor, que precisa de mim, que é a disponibilidade. E agradeço profundamente a tua presença entre nós aqui, de passagem por Umuarama, nos seus trabalhos. Seja muito bem-vindo novas vezes que vier aqui
para a gente poder trocar algumas ideias, alguns pontos de vista, alguns enfoques da existência. Obrigado pela presença. Obrigado, e quero aproveitar aqui e convidar as pessoas que queiram conhecer um pouco mais da assistência, saber o que é essa política pública, que busque o CRAS, que possa buscar os escritórios regionais da Secretaria do Estado, que em qualquer um desses lugares vai ter alguém disponível para estar orientando e falando um pouco mais sobre assistência social. Ok, perfeito. E obrigado a você também pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.